Continuando o exercício anterior, a gente vai continuar trabalhando então com o detector de sequência para a mesma sequência, tá? 0 e 1 que a gente tinha trabalhado anteriormente, só que no lugar de utilizarmos um projeto de uma máquina do tipo Moore, a gente vai trabalhar com um projeto utilizando uma máquina do tipo Mealy e verificar exatamente quais as principais diferenças no projeto desses circuitos, tá? Então veja, a diferença principal entre uma máquina do tipo Moore e a máquina do tipo Mealy se dá exatamente nesse bloco aqui da lógica de saída. Na do tipo Moore, a lógica de saída ela depende apenas do estado atual, ou seja, do valor que está sendo armazenado pelos meus registradores, pelos meus elementos de memória. No caso da máquina do tipo Mealy, como está aqui nesse desenho, vocês observam que ela não depende apenas do meu estado, mas também das entradas do meu circuito, tá certo? Então, a gente já vai ter uma primeira diferença na forma da gente estabelecer o meu diagrama de estados para minha solução. Porque agora eu não posso colocar mais minha saída dentro do meu estado. Não é? Se na máquina do tipo Moore a gente tinha algo assim, pá, algo nesse formato aqui, né, em que eu tinha meu estado e aqui eu já tinha descrito minha saída, na máquina do tipo Mealy, ela não pode ser pensada dessa forma, porque basicamente a gente tem que ela pode ter alterações de saída, né, a partir também das minhas entradas. Legal? Então vejam, pode ser que eu esteja num determinado estado aqui K e antes do pulso de clock, inclusive, ó, uma mudança na minha entrada já causa uma mudança na minha loja, no meu valor de saída. Porque esses circuitos aqui, esse e esse, são circuitos combinacionais. Tá? Então, eles não são circuitos ali que possuem registradores, né? Possuem apenas portas lógicas convencionais. Tá certo? Então, no caso da máquina do tipo Mealy, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai continuar trabalhando, obviamente, com estados, né? Uma máquina de estados finitas, mas vai ter um outro local, né, onde a gente vai estabelecer minhas saídas, que vai ser exatamente naqueles laços de transição, tá? Note que aquilo ali é exatamente um momento em que uma determinada alteração no valor da minha saída ela pode acontecer, tá certo? Então vamos supor nesse exemplo aqui que a gente novamente o reset leve para o estado S0, tá? E aí a gente vai tentar trabalhar com diagrama de estados pensando nessa lógica que eu acabei de escrever aqui para vocês, né? Então, o primeiro caso que pode acontecer aqui para causar uma mudança de estados, né, para que eu venha para o meu estado S1, é eu identificar um determinado valor que pertence à minha sequência. Ou seja, o meu é igual a zero, nesse caso, tá? Como eu coloquei para vocês, né? Essa lógica de saída, ela depende tanto do valor de entrada quanto do meu estado. Ou seja, eu estou no estado e acontece uma determinada mudança na minha saída, na minha entrada, né? Isso aqui pode ocasionar uma mudança na minha saída Y, tá? Então, eu vou colocar aqui no próprio laço o valor equivalente do Y para aquele caso. Ora, se eu estou no estado S0 e aparece uma entrada zero, né, minha saída ela tem que continuar sendo zero. Tá? A transição vai acontecer quando? No momento da subida do clock, nesse caso, né? No momento da transição do meu sistema sequencial, do meu circuito sequencial. Tá certo? Então, se acontece um zero, minha saída continua em zero. Cheguei no meu S1. Se eu estou no S1 e acontece zero, obviamente, vocês sabem que a gente ainda não chegou na sequência principal. Então, ó, continua em zero, né? O meu é igual a zero. O meu Y tem que continuar sendo igual a zero. Tá certo? Então, eu continuo ali indefinidamente, né? Isso quer dizer o quê? Ora, se eu tiver uma sequência como essa, né, eu tenho que ficar preso no meu S1. Tá certo? É igualzinho que a gente fez anteriormente, né? E eu não tenho que sinalizar nada porque eu ainda não cheguei na saída desejada. Agora, vem a principal diferença agora. Olha só. No momento em que eu tenho 1, eu já consigo identificar essa saída. Então, não preciso mais causar uma transição de estado, né?
criar um novo estado para representar isso aí. Porque minha representação da saída, ela se dá exatamente no laço. Então, olha só. Com E igual a 1, eu já posso colocar aqui o meu y igual a 1, né? E voltar para o meu estado inicial. Então, ó, 0, 1, 0, 1. E vocês observam, né, que nessa sequência aqui, ó, o meu y ele vai para 1 no momento adequado, no momento que eu detectei minha sequência de estados. Tá certo? E aí, novamente, eu tenho que pensar, né? Se eu tiver no S0 e acontecer 1, você já sabe que eu não avancei nada. Então, é igual a 1, o meu y ele continua aqui sendo igual a 0. Tá certo? E no caso do S1, eu tenho as duas previsões já colocadas aqui, né? Então, essa máquina de estados, que é uma máquina bem mais simples, né? Apenas dois estados, ela representa a mesma lógica anterior, detecção de sequência, mas agora com um circuito do tipo MIDI. Tá certo? Então, vejam, como é que eu projeto agora esses circuitos? Da mesma forma anterior, eu olho para o meu Next State Logic, verifico que esse bloco combinacional ele recebe as entradas mais o estado, tá? E para isso, então, eu tenho que gerar. Como é que eu codifico esses estados? Como eu tenho apenas um bit, né? Eu posso chegar e dizer, olha, S0 vai ser representado com 0 e S1 com 1, né? Ou, em outras palavras, né? Como eu tenho apenas dois estados, basta um bit para representá-los, né? E aí, minha tabela de transição de estados, do Next State Logic, né? Ela vai ser composta do meu estado S, né? Que vai ser basicamente um bit, da minha entrada E, que vai ser um bit, tá? E a partir dela, eu gero o meu próximo estado, que é S', que também vai ser um bit, que é exatamente uma quantidade de flip-flops que são necessários para isso aqui, para implementar essa máquina, né? Então, se eu estou no estado S0, tá? E o meu bit de entrada é 0, o que que acontece com a transição? Estou preocupado com transição aqui, tá, pessoal? Estou olhando para cá, né? Olha, se eu estou em 0 e meu E é 0, eu tenho que transicionar para S1. Então, aqui eu vou botar 1 no meu estado S', né? Se eu estou em 0 e minha entrada é 1, eu tenho que continuar no S0. Se eu estou em 1, né, no meu S1, e o meu E é 0, se eu estou no S1 e o E é 0, se vocês observarem, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ficar um pouco mais simples a gente visualizar, né? Vocês observam que eu continuo no meu S1. Então, continuo em 1. E se eu estou em 1 e meu E é 1, o que eu tenho que fazer é volta para o S0. Tá? E a partir daqui, eu defino que minha expressão dessa linha vai ser igual a esses dois mini termos aqui, né? Então, eu vou fazer um pouco mais simples aqui, tá? S barra é barra ou S é barra. Isso aqui vai ser igual a é barra. Tá certo? Então, notem que aí é uma expressão muito simples aí para construir essa primeira expressão lógica, né? Aí, vejam, projetei o meu... eu projetei agora o meu bloco de Next State Logic. O que está faltando é o que para mim? O meu Output Logic, na verdade? Então, está faltando eu projetar esse carinha aqui. A minha saída, como a gente viu lá no exemplo anterior, a saída para esse circuito é o meu Y igual a alguma coisa, é o Y apenas, né? Apenas o Y, tá? Para esse detector de sequência. Eu sei que eu não coloquei o diagrama do detector de sequência aqui, né? Mas eu posso colocar aqui do lado, rapidinho aqui, para a gente não... Então, é uma FSM, né? Que eu tenho... Opa! Uma entrada aqui do meu clock, né? Eu tenho aqui um reset. Eu tenho aqui uma saída Y e aqui eu tenho uma entrada E, né? É esse bloquinho aqui que a gente está projetando, tá? E o Y deve ser 1 apenas quando eu tiver a sequência 01 detectada. Então, agora, para eu trabalhar com minha lógica de saída, né? Meu output logic, eu não dependo apenas do meu estado. Eu dependo também de E. Então, eu tenho que fazer uma tabela com S e com E e avaliar quanto tem que ser o meu Y. Tá? Então, eu posso estar no estado 0
Na verdade, se eu estiver no estado 0 e o meu E for 0, quanto é que vale o Y? Você olha para cá, ó. O Y vale 0. Tá? Se eu estou no estado 0 e o E vale 1, quanto é que vale o Y? Eu olho para cá. O Y vale 0. Tá? Se eu estou no estado 1 e o meu E vale 0, quanto é que tem que valer o Y? Estou no estado 1, S1, e o meu E vale 0, o Y vale 0. E se eu estou no estado 1 e o meu Y vale 1, e o meu E vale 1, desculpa, né? Se eu estou no 1, ó, e o E vale 1, o meu Y tem que ir para 1. Então, isso aqui me diz que o Y para essa máquina de milho, né, ele vai ser igual a S and E. E aqui eu encerro o meu projeto, né, da máquina de milho. Então, ela ficou bem menor. Geralmente, a máquina de milho tem menos estados, tá? Ela pode ter menos estados, mas, obviamente, ela tem uma característica, tá, que vocês têm que levar em consideração, que é, no momento em que há uma mudança na saída, ela pode afetar o valor da saída total do meu circuito. No momento que há uma mudança na entrada, desculpa, tá? No momento que há uma mudança na entrada, nesse instante, já pode ocasionar uma mudança na saída da tua máquina de estados. Ela não vai mudar apenas nas subidas de clock, né? Eu posso ter mudanças ali no decorrer, no intervalo, né? Entre uma mudança e outra. Tudo bem? É a minha saída. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Então, essa é a lógica que está dentro desse bloco, essa é a lógica que está dentro desse bloco. Para 2 estados, eu preciso apenas de um flip-flop, então tenho apenas um flip-flop tipo D, e com essas conexões eu consigo gerar lá a minha máquina de estados, tá? Então, a gente deve trabalhar depois com as implementações em Verilog desses circuitos.